Olá, gente querida! Hoje é dia 5 de junho. A igreja celebra a solenidade de Pentecostes. E é com muita alegria que nós invocamos as bênçãos e luzes do Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre o mundo, sobre os pastores, sobre o povo santo de Deus, de batizados e batizadas, consagrados e consagradas. O texto do Evangelho desse domingo é de João capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, com muita alegria, nós celebramos esta solenidade de Pentecostes. Primeiro, demos uma olhada no texto belíssimo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Pentecostes é a antiga festa judaica de Shavuot, conhecida como Festa das Semanas. São 7 semanas depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa. O povo hebreu celebrava o início da colheita dos grãos. Posteriormente, essa festa ganhou um significado histórico e teológico. Era a celebração do dom da lei no Monte Sinai. Deus selou uma aliança com o seu povo e nesta aliança estabeleceu a legislação, a Torá, o Decálogo, e Deus entrega uma lei ao povo para que o povo nunca mais volte à casa da escravidão no Egito. Pois bem, os discípulos de Jesus estavam reunidos em Jerusalém para celebrar exatamente a festa de Pentecostes. Era a festa de peregrinação anual a Jerusalém, juntamente com a festa da Páscoa e a festa das tendas. Essa festa de Shavuot, ou festa das colheitas, ou festa das semanas, ou Pentecostes, que significa 50, era festa de peregrinação de muitos judeus de todos os interiores e até de fora de Israel, vinham a Jerusalém para celebrar a festa de Pentecostes. De repente houve 2 fenômenos: uma ventania acompanhada de um barulho e línguas como que línguas de fogo pousando sobre os discípulos. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, e o sinal de que estão cheios do Espírito Santo é começar a falar línguas diversas, simbolizando exatamente a pluralidade das pessoas que estavam em Jerusalém naquele momento. Havia em Jerusalém judeus piedosos do mundo todo, judeus que vivem na diáspora de língua grega, mas para a festa vinham a Jerusalém, ou até alguns judeus que, embora fossem de língua grega e antes morassem nas muitas colônias judaicas pelo mundo afora, depois resolveram vir morar em Jerusalém. E juntou-se uma grande multidão, e esta multidão ouvia os apóstolos pregarem o Evangelho como se fosse em sua própria língua. E todos entendiam tudo,
por isso ficaram cheios de espanto e admiração. Havia pessoas da Mesopotâmia, partos, medos e elamitas. Havia pessoas da Ásia Menor, habitantes da Capadócia, do Ponto, da Bitínia, da Frígia e da Panfilha. Havia pessoas do norte da África, do Egito, da região da Líbia, perto de Cirene. Judeus, cretenses, árabes. Havia também prosélitos, que são pagãos, que se fazem circuncidar e aderem ao judaísmo. E todos ouviam os apóstolos pregarem o Evangelho como se fosse na sua própria língua. Pentecostes é exatamente o oposto de Babel. Lá em Gênesis capítulo 11, Babel significa confusão. Eles falavam uma única língua e, no entanto, ninguém se entendia. Em Pentecostes há diversidade de línguas, de culturas, de povos, de nações, e, no entanto, todos se compreendem, todos se entendem, porque o Espírito Santo é a linguagem da unidade, na pluralidade, é a linguagem do amor e da comunhão, na diversidade das culturas e dos povos. Na segunda leitura, São Paulo, utilizando a metáfora, a imagem do corpo, ele fala do derramamento de dons, carismas e ministérios sobre a comunidade de Corinto. São Paulo começa dizendo: só é possível reconhecer Jesus Cristo como Senhor na força e na luz do Espírito Santo. Há, portanto, diversidade de dons, há diversidade de carismas, há diversidade de serviços, de ministérios, exatamente como o corpo é composto de muitos membros e todos os membros do corpo formam uma unidade. Da mesma forma é a igreja. Na luz e na força do Espírito Santo, a igreja, cheia de dons, carismas, se torna uma igreja servidora, uma igreja ministerial. E nessa igreja, mais uma vez, aparece o elemento da unidade na pluralidade. As comunidades cristãs são compostas de cristãos provindos do judaísmo e cristãos provindos do paganismo, judeus e gregos. Então, cristãos provindos do mundo judaico, ou cristãos provindos do mundo gentil, do mundo grego, do mundo helênico, do mundo pagão, todos se encontram na mesma comunidade, celebrando a mesma Eucaristia e vivendo na mesma paz. Alguns são escravos, trabalham talvez até no porto de Corinto. Outros são livres, mas por causa do único e mesmo Espírito, todos vivem a unidade. Isso é Pentecostes. No primeiro dia da semana, no texto do Santo Evangelho, aqui está o início de uma nova comunidade, o início de uma nova criação, o início de uma nova humanidade. É o domingo, o dia do Senhor, como símbolo deste novo começo, na força e na luz do Espírito. Jesus ressuscitado aparece e lhes deseja duas vezes: a paz esteja convosco. Depois ele mostra as marcas da paixão, para dizer que o ressuscitado é o mesmo que fora crucificado. Há, ao mesmo tempo, um mistério de continuidade, mas há também um mistério de descontinuidade, porque Jesus ressuscitado, embora seja o mesmo que fora crucificado, ele agora vive e tem um corpo numa outra dimensão completamente diferente. É o corpo glorioso do Senhor Jesus. Jesus deseja-lhes a paz. Mas o que é belo no texto de hoje é que Jesus, soprando sobre os apóstolos, entrega-lhes o Espírito Santo. E qual é a grande missão que Jesus oferece? Da mesma forma que o Pai me enviou, e eu sou o enviado, o missionário do Pai, de Jesus, desta mesma forma agora, eu os envio. Eu envio vocês, apóstolos. Percebam que a missão dos apóstolos, a missão da igreja, está completamente associada à mesma missão de Cristo, recebida do Pai. E Jesus diz que, em primeiro lugar, a missão da igreja é perdoar os pecados e reconciliar a humanidade. Mistério de reconciliação, de unidade e de comunhão. Eu quero concluir recordando uma coisa muito importante.
De vez em quando, sobretudo nos comentários a esta solenidade de Pentecostes, nós escutamos assim: hoje é o aniversário da igreja. A igreja nasce em Pentecostes. Sim e não. A Pontifícia Comissão Teológica Internacional escreveu um documento muito importante, ainda no período do cardeal Ratzinger, e eles apresentam aquilo que eles chamam de 10 elementos fundantes da igreja. Portanto, não se fala propriamente dito da fundação da igreja em Pentecostes, mas de 10 elementos fundantes ao longo da história. Primeiro, as promessas que Deus havia feito no Antigo Testamento ao povo hebreu. Jesus assume completamente estas promessas, e estas promessas estão presentes na pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí acontece isto porque Jesus quis a igreja. O chamado de Jesus, dirigido a todos para a conversão, para o perdão dos pecados, esse chamado é porque Jesus quis a igreja. O chamado dentre os vários discípulos, o chamado e a constituição dos 12, como número simbólico do novo povo da aliança, é porque Jesus quis a igreja. Dentre os 12, a atribuição da missão de Simão Pedro como coordenador do colégio apostólico, é porque Jesus quis a igreja. A rejeição de Israel a Jesus Cristo como Messias, e por isso mesmo o cristianismo se abre para as nações pagãs, é porque Jesus quis a igreja. O fato de Jesus instituir na última ceia, na ceia eucarística, Jesus lava os pés dos discípulos, institui a Eucaristia, institui o mandamento novo do amor, e ali ele institui também a missão da igreja ao mundo. Isso aconteceu porque Jesus quis a igreja nasce da Eucaristia. O envio do Espírito Santo em Pentecostes é um momento importantíssimo destes 10 passos fundacionais para o surgimento da igreja. A missão dos cristãos entre os judeus e entre os pagãos. A igreja que se abre ao paganismo e não permanece como uma seita de Israel, é porque Jesus quis a igreja. A ruptura definitiva de Israel com o cristianismo, mais ou menos no final do século I, os cristãos e os judeus tomam caminhos diversos, acontece uma bifurcação de caminhos. Aqui começa verdadeiramente a missão e a identidade da igreja na luz e na força do Espírito. Portanto, não podemos falar propriamente dito da fundação ou da criação da igreja em Pentecostes, mas de 10 atos fundacionais para demonstrar que Jesus amou a igreja desde o princípio, quis a igreja e por isso chamou discípulos e discípulas e nos deu, na força do Espírito, a missão de continuar a sua mesma missão. O Espírito Santo é paráclito, é advogado, é consolador, é confortador. É o Espírito da missão, é o Espírito dos ministérios. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, que recorda tudo aquilo que Jesus disse e fez, e ao mesmo tempo é Espírito de criatividade, que lança a igreja com ousadia e esperança para o seu processo missionário. Feliz festa de Pentecostes a todos vocês. Um grande abraço, Deus os abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus nos permitir.